Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar então sobre o capítulo 8º, denominado A Interpretação, do livro Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen. A ideia é apresentar o autor, a obra e o capítulo para quem não conhece. A nossa disciplina aqui é do primeiro ano da faculdade, então a ideia é introduzir o assunto, mas sem dispensar uma profundidade necessária. Então, o que eu quero dizer com isso? É que não vai ser um vídeo curto, nem tão fácil, nem tão simples de acompanhar. O capítulo, na minha versão, vai da página 387 até a página 397, onde tem só um parágrafo curtinho, ou seja, são 10 páginas no máximo. Mesmo assim, eu pretendo ir quase parágrafo por parágrafo aqui, lendo e fazendo algumas observações para exatamente que a gente tenha algo útil aqui com profundidade. Não é só para dar um resumo raso e superficial da obra, tá? A ideia é que a gente aprofunde o conhecimento, então não é algo que a gente vai fazer em 2, 3 minutos, certo? Não dá para aprender algo em 2, 3 minutos. Nem tudo na vida se aprende em 2, 3 minutos. A gente precisa sentar e estudar. Inclusive, eu disponibilizei o capítulo aí para vocês. Recomendo que... Eu estou gravando vídeo, mas que vocês usem como se fosse um áudio. Peguem o livro e escutem o que eu vou falando, leiam junto comigo as partes que eu vou lendo, que eu acho que vocês vão aproveitar melhor. Antes disso, alguns já devem ter ouvido falar sobre Kelsen alguma vez, e alguns talvez tenham ouvido falar algumas coisas erradas sobre Kelsen. E ao que eu estou me referindo? O título do livro, como eu falei para vocês, Teoria Pura do Direito, faz com que algumas pessoas que não leram o livro afirmem algo que não é verdade, certo? Muito se fala, ou às vezes se fala, que Kelsen é um autor positivista, o que está certo, ele é de fato um positivista, só que fala que Kelsen é um autor positivista que separa a moral, a sociologia, a economia, a psicologia, ele separa outras ciências do direito. O direito é uma coisa, o direito é a lei, e moral, economia, psicologia, sociologia, filosofia, antropologia, seriam outras ciências que nada tem a ver com direito e nada deveriam impactar aqui na questão do que é o direito. Certo? E como o livro diz, Teoria Pura do Direito. Mas ele não é um autor que faça essa separação entre direito e moral, entre direito e economia, entre direito e, enfim, diversas outras ciências, no nível da interpretação ou da aplicação do direito. Ou seja, quando o juiz, o tribunal, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, for julgar, aplicar o direito, para o Kelsen, essa pessoa que vai decidir irá, inevitavelmente, utilizar da moral, da economia e tudo mais. A gente já vai ver isso quando a gente ler o capítulo. Para o Kelsen, a única coisa que é separada da moral, da economia e tudo mais é a ciência do direito. Tá? A ciência do direito que um pesquisador do direito pode fazer, por exemplo, quando ele escreve uma tese jurídica. Essa era a cabeça do Kelsen, a ideia. Tá? Um pesquisador do direito, um cientista do direito, ao fazer ciência do direito, faria um direito puro, separado de outras ciências. Mas um juiz, um aplicador do direito, jamais faria uma aplicação pura do direito. Ele fala isso com todas as letras. Tá? Ele deixa bem claro isso. Então essa é a primeira noção. Eu tenho até um livro do Len Streck aqui. Deixa eu ver, cadê? O livro que eu tenho aqui é o Hermenêutica Jurídica em Crise. E ele vai falar, por exemplo, aqui na página 50, sobre 2 modelos de positivismo. Eu falei para vocês, o Kelsen é de fato um autor positivista, só que o positivismo não é apenas o modelo que separa o direito de qualquer outra coisa ou que diz que o direito é a lei, certo? Esse é o que é chamado de positivismo exegético. Positivismo exegético, o Lênio explica aqui para nós. Era a forma do positivismo primitivo.
separava direito e moral, além de confundir texto e norma, lei e direito, ou seja, tratava-se da velha crença, ainda muito presente no imaginário dos juristas, em torno da proibição de interpretar, corolário da vetusta separação entre fato e direito, algo que nos remete ao período pós-Revolução Francesa e todas as consequências políticas que dali se seguiram. Depois veio o positivismo normativista, seguido das mais variadas formas e fórmulas, que, identificando arbitrariamente a impossibilidade de um fechamento semântico do direito, relegou o problema da interpretação a uma questão menor. Lembremos-nos aqui de Kelsen. Atente-se, nessa nova formulação do positivismo, o problema do direito não está, ou não estava, no modo como os juízes decidem, mas simplesmente nas condições lógico-deônticas de validade das normas jurídicas. O que o Lênio está nos falando aqui, então? Tem um modelo positivista, o tal do positivismo exegético, que é pós-Revolução Francesa, século XIX principalmente na França, que vem a partir do que se almeja naquele momento histórico. A gente vai lembrando um pouquinho. O que acontece na Revolução Francesa? A monarquia, enfim, o rei tinha muito poder, certo? Ele era o Estado, lembram? Luís XIV, Estado sou eu, certo? Então ele criava a lei, ele executava a lei, ele julgava a lei que ele mesmo criou, estava tudo concentrado no rei. A Revolução Francesa busca que esse poder seja transferido para o legislador, o criador da lei, que é o legislador, que é o representante do povo. Ele foi eleito para representar o povo, ele vai ser o poder supremo nesse novo modelo pós-democracia. O que isso significa para o direito? Significa para o direito que a lei tem que dar a resposta, não o presidente, o primeiro-ministro, o rei, nem o juiz. A resposta tem que estar na lei. Então, nesse momento do século XIX, a expressão que se diz é que o juiz era a boca da lei. O juiz tinha que dizer o que diz a lei, o juiz não tem que interpretar nada. Tá? Então, às vezes colocam o Kelsen nesse movimento, de que o direito é a lei, o resto não é direito, o resto tem que ser ignorado, retirado e tal. Mas o Kelsen não está falando isso. Pelo contrário, o Kelsen está nesse segundo movimento positivista, o Lênin vai chamar de positivismo normativista, em que a interpretação tem um ponto secundário e leva a um voluntarismo que a gente vai ver daqui a pouco. Mas então, esse positivismo do século XIX, principalmente na França, por exemplo, tem como bom expoente o próprio Código Civil francês. O Código Civil francês, mesmo lá na época da Revolução, era um código com mais de 2.000 artigos. Porque qual era a ideia? Era a ideia de que a lei tem que regular tudo. O menor problema lá que vocês têm lá no Código Civil, vocês que ainda não fizeram, vocês vão estudar. O Código Civil tem artigo que trata de quem é a fruta quando ela cai da árvore que fica no muro dos vizinhos. Tem um artigo lá no Código Civil tratando disso. E isso vem da herança desse código pós-Revolução Francesa, porque não devia ficar para o arbítrio do juiz, ou do prefeito, ou do presidente, ou de seja lá quem fosse. Não tinha que poder executivo nem poder judiciário decidir, interpretar. Eles tinham só que aplicar a vontade do povo. Então a lei tinha que decidir sobre tudo. Tá? Então a lei tinha um artigo para dizer de quem era a fruta que caiu. Tá? E muitas outras questões que a gente continua tendo, né? A gente sabe que a gente tem um número enorme de leis tratando sobre infinitas questões que a gente nunca vai ver todas ao longo da vida, certo? Então, a gente continua tendo muita influência desse modelo que buscava colocar tudo na lei. Só que os autores, e inclusive o Kelsen, como o Lênio acabou de falar, né? Percebem, ele colocou aqui para vocês, né? O positivismo normativista, seguido das mais variadas formas e fórmulas que, identificando a impossibilidade de um fechamento semântico, os autores identificam que era impossível que a lei desse todas as respostas. A lei não dá todas as respostas. Isso vem de uma confusão que é entender que a lei é o direito. A lei não é o direito é mais do que a lei é uma das fontes do direito. Só que, ao perceber que a lei não dava todas as respostas, esse positivismo normativista passa para o lado oposto. Ele passa a dar para o juiz a faculdade de preencher essas lacunas, de certa forma, vamos usar essa expressão, só que de forma totalmente arbitrária. Tá? E aí,
se a gente pegar o capítulo 8 do Kelsen, eu acredito que vocês vão perceber isso que eu acabei de fazer um resumo aqui em 10 minutos. Tá? O que o Kelsen diz no comecinho do capítulo? Quando o direito é aplicado por um órgão jurídico, tá? Primeiro parágrafo ali do capítulo 8, esse necessita de fixar o sentido das normas que vai aplicar, tem de interpretar. Tá? Ele já deixou claro aqui que o órgão jurídico, por exemplo, o Poder Judiciário, tem que interpretar. A interpretação é uma operação mental que acompanha o processo da aplicação do direito no seu progredir de um escalão superior para o escalão inferior. O que ele está querendo dizer com isso de escalão superior e escalão inferior? No pensamento do Kelsen, eu tenho a lei, a Constituição, seja lá o que for, vamos dizer a lei. Tá? A lei está no escalão superior. Ela é uma norma de escalão superior para o Kelsen. E o que é a norma de escalão inferior? É a sentença, por exemplo. A sentença, o dizer também tradicional, é a lei ali entre as partes. É a aplicação da lei entre as partes. E isso está bem de acordo com o pensamento do Kelsen. A gente tem uma lei, que é o escalão superior, e o juiz, órgão judicial, tem que interpretar para aplicar para o órgão, para o escalão inferior. Por exemplo, na sentença. Tá? Então a primeira coisa que ele está colocando aqui é necessário interpretar. Não existe isso, o juiz boca da lei, ele aplica a lei sem interpretar. O Kelsen já está dizendo aqui no primeiro parágrafo que isso não existe. Tá? Então, como eu falei para vocês, se vocês ouvirem alguém falando que o Kelsen é o autor que defende o juiz boca da lei, que o direito é igual à lei, que tem que aplicar só a lei e tal, já está errado, tá? A pessoa não leu o Kelsen. Para a próxima página aqui, ó, na página do meu livro é 338, enfim, o próximo parágrafo antes da letra A, tá? Na próxima página, começa ali com desta forma. Existem duas espécies de interpretação, que devem ser distinguidas claramente uma da outra. A interpretação do direito pelo órgão que o aplica, que é o que a gente está tratando aqui, quem é que aplica o direito? O juiz, tá? O judiciário. E a interpretação do direito que não é realizado por um órgão jurídico, mas por uma pessoa privada, e especialmente pela ciência jurídica, que eu já falei para vocês, né? Por exemplo, um pesquisador, um cientista do direito. E aí a gente vai falar então, ó, aqui começaremos por tomar em consideração apenas a interpretação realizada pelo órgão aplicador do direito. Tá? Ele deixou claro, tem interpretação em tudo que é caso, só que vamos ver agora qual é o problema da interpretação do órgão aplicador do direito, do Poder Judiciário. Tá? Para o Kelsen, letra A, sobre a relativa indeterminação do ato de aplicação do direito. Tá? A relação entre um escalão superior e um escalão inferior da ordem jurídica, como a Constituição e a lei, ele faz a Constituição, está no superior em relação à lei, ou a lei e a sentença, que era o exemplo que eu tinha dado para vocês, a lei é superior em relação à sentença. É uma relação de determinação ou vinculação. A norma do escalão superior regula, como já se mostrou, o ato através do qual é produzida a norma do escalão inferior. Tá? A lei tem que estar de acordo com a Constituição, a sentença tem que estar de acordo com a lei. Aí aquela ideia que vocês têm, que também não traduz exatamente o pensamento do Kelsen, da pirâmide. Constituição, a lei, o ato, o decreto, resolução, parará, certo? Então, há essa ordem, a Constituição está no topo, que é a chamada pirâmide do Kelsen, que a gente está vendo aqui que também não traduz exatamente o que ele está falando, certo? A norma do escalão superior regula, como já se mostrou, o ato através da qual é produzida a norma do escalão inferior, ou o ato de execução, quando já deste apenas se trata. Ela determina não só o processo em que a norma inferior ou o ato de execução são postos. Ele está falando em ato de execução também por um funcionário público, certo? Se o juiz dá a sentença ou uma decisão determinando uma busca e apreensão, ele vai determinar onde que o oficial de justiça vai na casa de alguém buscar o bem ou fazer alguma diligência, certo? Não é o agente que vai decidir por conta própria onde ele vai, que horas ele vai, como que ele vai, quem vai. Isso sempre tem um escalonamento, a Constituição, a lei, a decisão, o ato executório, e assim por vai. Né? Tem aqui uma espécie de uma hierarquia, mais ou menos aquela lógica da pirâmide. Tá? Eventualmente o conteúdo da norma é estabelecer ou do ato de execução a realizar. Beleza. Só que aí, tá, ele fez esse desenho da pirâmide, só que ele vai dizer qual é o problema. Essa determinação nunca é, porém, completa. A norma do escalão superior não pode vincular em todas as direções, sobre todos os aspectos, o ato através do qual é aplicada. Tem sempre de ficar uma margem, ora maior, ora menor, de livre apreciação,
de tal forma que a norma do escalão superior tem sempre, em relação ao ato de produção normativa ou de execução que a aplica, o caráter de um quadro ou moldura a preencher por este ato. Mesmo uma ordem o mais pormenorizada possível tem de deixar àquele que a cumpre ou executa uma pluralidade de determinações a fazer. Se o órgão A emite um comando para que o órgão B prenda o súdito C, o órgão B tem de decidir, segundo o próprio critério, quando, onde e como realizará a ordem. Decisões essas que dependem de circunstâncias externas que o órgão emissor do comando não previu e, em grande parte, nem sequer poderia prever. Tá? Ele vai dizer que essa relação de escalão é uma relação que deixa uma margem para o escalão inferior. A sentença que determina a prisão de alguém determina, seja, enfim, feita o recolhimento para prisão, que seja feita a busca e apreensão, que seja feita, enfim, diversas providências que aquela pessoa que vai executar vai ter que decidir alguma coisa, vai ter que, de alguma forma, decidir, sei lá, se vai ter resistência, quantos policiais tem que ir. Isso a sentença não diz. Que horário exatamente vai ser feito isso. Talvez não tenha como saber o juiz. Se vai haver aqui, enfim, sei lá, diversas medidas específicas que o escalão inferior não tem como saber. Da mesma forma, a Constituição não tem como prever tudo que vai estar na lei. Então ele vai fazer esse desenho da tal da moldura, certo? Uma moldura. Ele diz que a norma do escalão superior deixa uma moldura dentro da qual a norma inferior deve preencher. Tá? Essa é a primeira noção que ele está trazendo. Que o direito estabelece apenas uma moldura. Que essa norma, então, nunca é completa. Ela, no máximo, traduz uma moldura dentro da qual deve ser preenchida a norma específica. Essa é a primeira noção que ele está trazendo. E ele vai dizer que isso se dá por dois motivos. A letra B, a indeterminação intencional do ato de aplicação, e a letra C, a indeterminação não intencional. Ele vai dizer que, às vezes, a lei é intencionalmente aberta, intencionalmente uma moldura, e também não intencionalmente. Muitas vezes não era a intenção do legislador que a lei fosse uma moldura, mas ela é. E a gente vai ver por quê. Tá? Primeiro, a indeterminação intencional do ato. Daí resulta que todo ato jurídico em que o direito é aplicado, quer seja um ato de criação, quer seja um ato de pura execução, é em parte determinado pelo direito e em parte indeterminado. Tá? Em parte o direito determina e o resto o direito não determina. O resto vai sair de algum lugar, mas não do direito. Né? Ele está dizendo indeterminado. Tá? Isso é o problema que a gente vai chegar lá no final. Se parte é determinada pelo direito e parte não é determinada pelo direito, quem determina essa outra parte? Né? O juiz? Isso é um problema. Isso a gente vai ver mais a seguir. Mas vamos seguindo o pensamento do Kelsen aqui para não começar a misturar com outros autores já. Ó, a indeterminação pode respeitar tanto ao fato, pressuposto condicionante, como a consequência condicionada. A indeterminação pode mesmo ser intencional, quer dizer, estar na intenção do órgão que estabeleceu a norma a aplicar. Ou seja, pode ser o fato que a norma se relaciona, que seja um fato difícil de determinar, certo? Eu posso dar exemplos aqui do direito penal que facilitam, porque são exemplos muitas vezes mais fáceis de visualizar, assim, o que a gente está querendo dizer. Seguindo primeiro o próximo parágrafo aqui, ó. Assim, o estabelecimento ou fixação de uma norma simplesmente geral opera-se sempre em correspondência com a natureza dessa norma geral, sob o pressuposto de que a norma individual, que resulta de sua aplicação, continua o processo de determinação, que constitui, afinal, o sentido de seriação escalonada ou gradual das normas jurídicas. Tá? Já dei para vocês o desenho, né? A norma de baixo está sempre, a norma individual, que ele diz ali, é o processo de determinação dessa série de sentidos. Eu tenho lá o Código Penal, que diz que matar alguém tem pena de 6 a 20 anos. Mas, quando alguém específico tiver matado outra pessoa, essa pessoa vai receber uma pena específica de 8 anos ou de 10 anos, não vai receber uma pena de 6 a 20 anos, certo? Não vai receber uma sentença dizendo prenda-se por 6 a 20 anos. A sentença vai dizer a pena específica. Então, ele está querendo dizer esse tipo de coisa, que a norma inferior, de alguma forma, vai tornar mais determinada, para aquele caso, a norma superior, que é mais indeterminada, que assume a forma da moldura. E ele dá um exemplo, que até parecido com o nosso agora aqui do coronavírus. Ó. Uma lei de sanidade, tá, sobre saúde, ele está querendo dizer, determina que, ao manifestar-se uma epidemia, os habitantes de uma cidade têm de, sob
cominação de uma pena, tomar certas disposições para evitar um alastramento da doença. A autoridade administrativa é autorizada a determinar essas disposições por diferentes maneiras, conforme as diferentes doenças, certo? Ele está dando um exemplo aqui. Se a doença é transmitida pelo ar, a autoridade da cidade vai determinar o afastamento, vai determinar que se use máscara. Se fosse no caso da dengue, a autoridade vai determinar que o agente tem direito a entrar na tua casa para fiscalizar a tua caixa d'água. Ninguém vai fiscalizar a tua caixa d'água no coronavírus, ninguém vai te obrigar a usar máscara na dengue. Só que cada uma das medidas é uma especificação da lei geral mais ampla que determina que o poder público tem o direito de determinar as medidas necessárias, cientificamente comprovadas, para combater a eventual epidemia, dependendo de qual ela for, certo? Um exemplo aqui acho que se aplica bem ao nosso caso. A medida tem que estar de acordo, só que tem que respeitar ao que estabelece a norma superior. A norma superior deixa essa margem para o prefeito, governador, aqui decidir as medidas que são adequadas, porque a norma superior, a Constituição e a lei não tem como prever todas as doenças, certo? Nem quais são as medidas de combate. Então ela simplesmente prevê que cabe ao governador, ao prefeito, determinar as medidas de acordo com os estudos científicos. E aí, neste caso, a medida é o afastamento, num outro caso pode ser outras medidas, vai depender do caso. Ele dá o outro exemplo aqui agora, logo em seguida, que é de direito penal. Ó. A lei penal prevê, para a hipótese de um determinado delito, uma pena pecuniária ou uma pena de prisão e deixa ao juiz a faculdade de, no caso concreto, decidir por uma ou pela outra ou determinar a medida das mesmas, podendo, para esta determinação, ser fixado na própria lei um limite máximo e um limite mínimo. Fica, para o Kelsen, claro a ideia da moldura. O Código Penal diz que no crime de homicídio a pena é de 6 a 20 anos, ou seja, eu tenho limite mínimo e limite máximo. 6 a 20 anos. Se o juiz quiser dar 6, 10 ou 20, é o juiz, no caso concreto, que decide. Todas as possibilidades estão dentro da moldura da lei. Tá? É isso que o Kelsen está querendo dizer. Assim como todas as possibilidades administrativas estão dentro da possibilidade que o poder municipal e estadual possuem no caso da epidemia, certo? Isso é, para o Kelsen, uma indeterminação intencional do direito, ou seja, o direito deixou esse espaço para o juiz ou para o prefeito, porque tem que ser assim, não tem como a lei dizer que a pena é 8 anos se a gente tem crimes de homicídio variados, por motivos variados, de formas variadas, ou se eu tenho doenças variadas que determinam que sejam tomadas medidas variadas. Por isso o Kelsen acha lógico e normal que não exista a chance do juiz ser boca da lei aqui e dizer no homicídio pena 8 anos para todo mundo. O juiz vai ter que decidir alguma coisa, ele vai ter que interpretar. Porque a própria lei mandou ele interpretar, porque a lei deu um limite mínimo e máximo para ele. E ele vai ter que trabalhar dentro desse limite mínimo e máximo, e isso significa para o Kelsen interpretar, aplicar e interpretar a lei. Assim como o prefeito vai ter que interpretar e aplicar na hora de fazer um decreto. Ele vai ter que estar de acordo com a legislação e com a Constituição Federal, certo? Vai ter que cumprir aquelas determinações, só que ele vai ter uma margem que é a intenção do legislador ou do constituinte deixar para ele. O legislador e o constituinte sabem que estão deixando uma margem no momento que estabelecem a pena de 6 a 20 anos, que o juiz vai decidir, certo? Isso é, para o Kelsen, o que ele chama de indeterminação intencional do ato de aplicação. E depois ele vai falar que existe uma indeterminação não intencional do ato de aplicação, que é sobre o sentido das palavras. Simplesmente, a indeterminação do ato jurídico pode também ser a consequência não intencional da própria constituição da norma jurídica que deve ser aplicada pelo ato em questão. Aqui temos em primeira linha a pluralidade de significações de uma palavra ou de uma sequência de palavras em que a norma se exprime. O sentido verbal da norma não é unívoco. O órgão que tem de aplicar a norma encontra-se perante várias significações possíveis. Tá? O que o Kelsen está tratando nesse momento aqui é sobre o sentido da norma, sobre o sentido das palavras. Ele vai estar dizendo que as palavras não têm um único sentido, um único significado. Tá? Ele está falando aqui sobre a questão sintática e semântica do texto jurídico, certo? E aí ele vai dizer que também há uma indeterminação que, mesmo não intencional, ela existe. Aqui, enfim, né, a gente vai ver depois, ao longo do semestre, que isso vai muito mais longe da questão meramente sintática e semântica que o Kelsen está tratando aqui. Por exemplo,
A República Federativa do Brasil, parágrafo 1º da Constituição, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. O que quer dizer dignidade da pessoa humana? A Constituição acabou ali o assunto, dignidade da pessoa humana, depois vem outra coisa. O que significa dignidade da pessoa humana? A Constituição está dizendo que isso é um dos fundamentos do Estado democrático de direito, certo? Ou seja, o que é a dignidade da pessoa humana é algo que a Constituição não diz, que a lei não diz, que o juiz, na hora de aplicar esse artigo 1º da Constituição, vai ter que dizer. Por exemplo, essa semana agora, o STF deu a decisão sobre doação de sangue por homossexuais. Era proibido que uma pessoa homossexual doasse sangue, exceto se fizesse uma declaração lá, e agora essa declaração não é mais necessária. Tá? A decisão do STF foi essa. Isso é uma decisão que respeita a dignidade da pessoa humana, porque permite que o homossexual seja tratado com maior igualdade em relação às pessoas não homossexuais, certo? Parece que sim. Só que isso não está escrito na Constituição. É uma interpretação do STF. Para o Kelsen, isso seria um exemplo de indeterminação não intencional. O Constituinte foi lá e colocou a dignidade da pessoa humana na Constituição, e aí o Judiciário vai criar, ao longo do tempo, o que significa dignidade da pessoa humana, que significa, por exemplo, não discriminar as pessoas, não diferenciar as pessoas, certo? Exceto se houver um motivo justo para isso. Tá? Existem possibilidades de se fazer uma política pública desigual, porque se busca um outro objetivo que, de certa forma, também atende à dignidade da pessoa humana. Se a gente for pensar na lei de cotas, por exemplo, qual é a ideia? Que existe uma desigualdade na sociedade, que determinado grupo de pessoas tem menos acesso ao serviço público ou à faculdade. Por exemplo, lei de cotas para deficientes no serviço público. O deficiente físico tem dificuldade em ser contratado por uma empresa privada. A empresa privada, em geral, não quer contratar um deficiente físico. E aí se estabeleceu lei de cotas para o deficiente trabalhar ter vaga, ter prioridade no serviço público, certo? Uma cota, uma reserva de vaga para o deficiente. Isso é uma situação que uma pessoa é tratada de forma desigual às demais, que também atende o que seria, de alguma forma, a dignidade da pessoa humana, porque são pessoas que têm mais dificuldade em serem admitidas no mercado de trabalho. Então, dignidade da pessoa humana pode significar muita coisa. Muitas mais, enfim, né? Certo? Tem livros e livros sobre isso. Só que não pode significar qualquer coisa. E esse é o problema que a gente vai ver aqui com o Kelsen, tá? Que para o Kelsen, como essa determinação não tem como ser feita pela lei, ele vai dizer que isso o juiz determina, livremente, que não existe uma barreira para que essa determinação de sentido seja feita. Vamos seguir lendo aqui, ó. A mesma situação se apresenta quando o que executa a norma, ele está dando o exemplo também que pode se aplicar para o prefeito, né, para o agente, crê poder assumir que entre a expressão verbal da norma e a vontade da autoridade legisladora, que se há de exprimir através daquela expressão verbal, existe uma discrepância, podendo, em tal caso, deixar por completo de lado a resposta à questão de saber por que modos aquela vontade pode ser determinada. Tá, ele está dando exemplo em relação ao prefeito, é a mesma coisa. De todo modo, tende a aceitar-se como possível investigá-la a partir de outras fontes, que não a expressão verbal da própria norma, tá? Tu tem que descobrir o que é a dignidade da pessoa humana sem ler na Constituição, porque na Constituição não diz. Investigá-la a partir de outras fontes, que não a expressão verbal. Qual é a expressão verbal é o que está escrito na Constituição, então tu tem que procurar em outro lugar. Na medida em que possa presumir-se que essa não corresponde à vontade de quem estabeleceu a norma. Que a chamada vontade do legislador ou intenção das partes que estipulam um negócio jurídico possam não corresponder às palavras que são expressas na lei ou no negócio jurídico é uma possibilidade reconhecida, de modo inteiramente geral, pela jurisprudência tradicional. A discrepância entre vontade e expressão pode ser completa, mas também pode ser apenas parcial. Este último caso apresenta-se quando a vontade do legislador ou a intenção das partes correspondem pelo menos a uma das várias significações que a expressão verbal da norma veicula. A indeterminação do ato jurídico, a por, pode finalmente ser também consequência do fato de duas normas. Tá, ele pode dizer que tem um conflito de normas aqui, que pretendem valer simultaneamente, porque estão numa mesma lei, contradizerem total ou parcialmente. Tá, ele vai dizer que pode ser também um conflito de normas que não tem um critério para decidir. É outra possibilidade da norma ser indeterminada. Só que, e agora vai vir o que eu estava mencionando para vocês, que ele vai voltar na questão da moldura, o direito a aplicar como uma moldura dentro da qual há várias possibilidades. Ele vai dizer então que eu tenho essa moldura,
Eu tenho leis que o legislador claramente disse que a pena é de 6 a 20 anos, então o juiz vai ter que decidir. Tem outras que o legislador colocou termos que podem significar muita coisa, e portanto o julgador vai ter que decidir o que significa, e tudo isso gera a tal da moldura. Tá? Essa é a opinião do Kelsen. Só que, primeiro problema é que para ele a interpretação, ou seja, o ato de colocar a decisão individual dentro dessa moldura é um ato de vontade livre do julgador. Ele vai dizer que o juiz age voluntariamente colocando a decisão individual dentro dessa moldura. Ó. Letra D. Em todos esses casos de indeterminação, intencional ou não, do escalão inferior, oferecem-se várias possibilidades à aplicação jurídica. O ato jurídico que efetiva ou executa a norma pode ser conformado por maneira a corresponder a uma ou outra das várias significações verbais, por maneira a corresponder à vontade do legislador, a determinar por qualquer forma que seja, ou então a expressão por ele escolhida, por forma a corresponder a uma ou outra das duas normas que se contradizem. Tá? Dentre os diversos problemas que ele listou aqui, tu pode ter várias opções. Ou por forma a decidir como se as duas normas em contradição se anulassem. Tá? Várias opções que tu tem. O direito a aplicar forma, em todas essas hipóteses, uma moldura dentro da qual existem várias possibilidades de aplicação, pelo que é conforme ao direito que todo ato que se mantenha dentro deste quadro ou moldura que preencha essa moldura em qualquer sentido possível. Então ele está dizendo que tudo que ficar dentro da moldura está de acordo com o direito. Ele deu o exemplo ali do conflito de normas. Se eu tenho numa mesma lei duas normas que estão em conflito, ele vai dizer que qualquer uma das duas opções está de acordo com o direito. Se eu não tenho um critério de direito para resolvê-lo, qualquer uma das duas soluções está de acordo com o direito. Tá? É isso que ele está querendo dizer. Ou seja, ele está abrindo aqui uma margem de discricionariedade muito grande para a pessoa que vai julgar. A pessoa que vai julgar tem muita liberdade aqui para fazer o que ela quiser. Porque tudo que ela identificar que está dentro da moldura é direito. Está de acordo com o direito, não tem o que dizer. Se a parte entende que a decisão foi injusta, o juiz vai dizer não, tá aqui, está de acordo com o direito, porque eu tenho duas normas dentro da mesma lei, eu consigo ver duas disposições, uma contrária à outra, eu quero aplicar essa, eu quero aplicar outra, ou eu acho que as duas se anulam. Tudo isso é admissível e tudo está dentro do direito. Assim como todas as decisões que vão dos 6 a 20 anos no crime de homicídio estão dentro do direito. Assim como todas as interpretações possíveis do termo estariam dentro do direito, quando o problema for de interpretação do sentido da palavra, como ele colocava aqui agora atrás. Isso abre para a pessoa que está julgando a possibilidade de fazer o que ela quiser, praticamente, certo? Próximo parágrafo. Se por interpretação se entende a fixação por via cognoscitiva do sentido do objeto a interpretar, o resultado de uma interpretação jurídica somente pode ser a fixação da moldura. Ele está querendo dizer que interpretar é descobrir a moldura. A fixação da moldura que representa o direito a interpretar e, consequentemente, o conhecimento das várias possibilidades que dentro dessa moldura existem. Ele está dizendo que o direito, se tu vai estudar o homicídio, significa dizer que o crime de homicídio é punido com uma pena de 6 a 20 anos. Isso é estudar o direito, porque tu leu o direito, só consegue chegar até aí. Depois daí, tu não está mais interpretando o direito por via cognoscitiva. Se por interpretação se entende a fixação por via cognoscitiva do sentido do objeto a interpretar, o resultado de uma interpretação jurídica só pode ser a fixação da moldura. Ou seja, ler a lei, que é o direito, para ele, só permite que tu chegue à interpretação da moldura. Além da moldura, tu não consegue ir através do direito. Pelo menos não através da via cognoscitiva do direito. Sendo assim, a interpretação de uma lei não deve necessariamente conduzir a uma única solução como sendo a única correta, mas possivelmente a várias soluções, que na medida em que apenas sejam aferidas pela lei a aplicar, têm igual valor. Se bem que apenas uma delas se torne direito positivo no ato do órgão aplicador. Tá? Tu verificou a moldura, tem um monte de possibilidade, uma delas vai tornar direito naquele ato. Uma delas vai ser a sentença, no ato do tribunal especificamente. Dizer que uma sentença judicial é fundada na lei não significa, na verdade, senão que ela contém dentro da moldura o quadro que a lei representa. Não significa que ela é a norma individual, apenas que é uma das normas individuais que podem ser produzidas dentro da moldura de norma geral. Tá? Então, para ele, dizer que algo está de acordo com o direito significa que é uma possibilidade dentro de várias igualmente possíveis. A jurisprudência tradicional, quem é a jurisprudência tradicional aqui? Vamos voltar lá no que eu falei no começo.
Falei no começo que existia o positivismo normativista, que é o que a gente está vendo, e o positivismo exegético. O exegético é o que ele está chamando de jurisprudência tradicional aqui. Tá? A jurisprudência tradicional crê, no entanto, ser lícito esperar da interpretação não só a determinação da moldura para o ato jurídico, mas ainda o preenchimento de uma ou outra e mais ampla função, e tem tendência para ver precisamente nessa outra função a sua principal tarefa. Ele está dizendo que a jurisprudência tradicional, o exegético, buscava na lei a resposta, e ele diz que não, né? A gente viu o que ele falou até agora. A interpretação deveria desenvolver um método que tornasse possível preencher ajustadamente a moldura prefixada. A teoria usual, ou seja, o positivismo exegético, quer fazer crer que a lei, aplicada ao caso concreto, poderia fornecer, em todas as hipóteses, apenas uma única solução correta, ajustada, e que a justeza ou correção jurídico-positiva dessa decisão é fundada na própria lei. Né? Foi o que eu falei para vocês no começo. O positivismo do juiz boca da lei é aquele que diz que está na lei a resposta e não na vontade do juiz. E ele está criticando abertamente essa tese. Ele está dizendo que ele não pensa assim. Tá? Configura o processo desta interpretação como se tratasse tão somente de um ato intelectual de clarificação e de compreensão, como se o órgão aplicador do direito apenas tivesse que pôr em ação o seu entendimento, razão. Ou seja, ele está dizendo que o órgão aplicador do direito não vai pôr apenas o entendimento. Não basta o órgão aplicador do direito compreender, interpretar, ler, conhecer a lei. Ele está dizendo que precisa de algo mais do que isso. E ele está certo em dizer que precisa de algo mais do que isso. Só que o que ele estabelece como mais do que isso é o problema. Ele vai dizer, apenas tivesse que pôr em ação o seu entendimento, mas não a sua vontade. E esse é o problema. Ele coloca que, como a lei não dá todas as respostas, precisa de um ato de vontade. Ou seja, precisa que alguém queira fazer alguma coisa. Precisa de ato voluntarista, de um ato discricionário, de um ato que não está mais balizado pelo próprio direito, que não depende da democracia, por exemplo. Não depende de nada que foi decidido pela coletividade. Depende daquela pessoa que, naquele caso, foi colocada para decidir. Tá? Mas não a sua vontade. E como se, através de uma pura atividade de intelecção, pudesse realizar-se, entre as possibilidades que se apresentam, uma escolha que correspondesse ao direito positivo, uma escolha correta justa no sentido do direito positivo. Ele está dizendo, então, que a lei não dá uma escolha correta ou justa. A lei dá um mar de possibilidades. E aí a pessoa que vai aplicar escolhe um ato de vontade. O que eu quero? Eu quero que tu vá 6 anos para cadeia, eu quero que tu vá 20. Tudo isso está de acordo com o direito. Ou eu quero que a gente tome tal medida na epidemia, o outro prefeito quer outra medida. Tá tudo certo, porque tudo é admitido pela lei. É isso que ele está querendo dizer. Tudo está de acordo com o direito. Não tem medida correta ou justa. Tá? Isso abre, como eu estou querendo mostrar para vocês, uma margem muito grande, ampla, de discricionariedade. O juiz pode fazer quase tudo. E, na verdade, pode fazer tudo, porque ele vai mais longe do que isso, a gente vai ver agora na sequência, tá? Ele vai falar sobre os tais métodos de interpretação, tá? Só que, de um ponto de vista orientado para o direito positivo, não há qualquer critério com base no qual uma das possibilidades inscrita na moldura a aplicar possa ser preferida à outra. Se eu identifiquei várias possibilidades, ele vai dizer não tem como saber qual é a melhor. Não há absolutamente qualquer método capaz de ser classificado como de direito positivo, segundo o qual das várias significações verbais de uma norma, apenas uma possa ser destacada como correta, desde que, naturalmente, se trate de várias significações possíveis no confronto de todas as outras normas da lei ou da ordem jurídica. Tá? Desde que esteja dentro da moldura, está correta. É isso. Apesar de todos os esforços da jurisprudência tradicional, não se conseguiu até hoje decidir o conflito entre vontade e expressão a favor de uma ou da outra, tá? Por uma forma objetivamente válida. Todos os métodos de interpretação até o presente elaborados conduzem sempre a um resultado apenas possível, nunca a um resultado que seja o único correto. Fixar-se na vontade presumida do legislador, desprezando o teor verbal, ou observar estritamente o teor verbal sem se importar com a vontade, quase sempre problemática, do legislador, tem, do ponto de vista do direito positivo, valor absolutamente igual. Se é o caso de duas normas da mesma lei se contradizerem, então as possibilidades lógicas de aplicação jurídica já referidas encontram-se, do ponto de vista do direito positivo, sobre um e o mesmo plano. É um esforço inútil querer fundamentar juridicamente uma com exclusão da outra. Está dizendo, eu não tenho critérios jurídicos para fundamentar uma exclusão de uma lei em relação à outra quando elas forem contraditórias e eu não tiver um critério, por exemplo, lei mais nova ou lei hierarquicamente superior. As duas estão na mesma lei, por exemplo. Artigo 1º e artigo 2º são contraditórios. Não tem critério jurídico, é isso que ele está querendo dizer. Tá? Certo? Isso é um problema. Ele está dizendo que o juiz pode decidir livremente nesse caso, porque eu não tenho critério. Não tenho nenhum critério lógico ou não tenho nenhum critério objetivamente válido
para solucionar esses problemas que ele trouxe. Os problemas de quando a lei é intencionalmente indeterminada, ou de quando o sentido das palavras é indeterminado, ou de quando há conflitos. Tudo isso ele vai dizer que eu não tenho critérios jurídicos para solucionar. Quando os habituais meios de interpretação do argumentum a contrário e da analogia são completamente distintos... isso aqui não interessa. Mais pro finalzinho do parágrafo ali, ó. Com efeito, a necessidade de uma interpretação resulta justamente do fato de a norma a aplicar ou o sistema das normas deixarem várias possibilidades em aberto, ou seja, não conterem ainda qualquer decisão sobre a questão de saber qual dos interesses em jogo é de maior valor, mas deixarem antes desta decisão a determinação da posição relativa dos interesses a um ato de produção normativa que ainda vai ser posto, a sentença judicial, por exemplo. Tá? Aqui ele concluiu exatamente o que eu estava falando, que cabe à sentença judicial, por exemplo, o ato de produção normativa, ou seja, o ato de produzir qual é a norma daquele caso, porque aquilo não está dado no direito, não está dado no que ele considera o direito, porque o direito é indeterminado e eu não tenho aí como determinar a partir do direito a sentença. A sentença vai ter que especificar no caso